Guys, The Hunter aqui de novo, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje eu trago o review, cara, que creio eu que era um dos meus sonhos da Mattel. Indominus Rex. Simplesmente essa criatura imensa que vocês estão vendo aqui. Cara, olha que coisa linda, cara, que coisa linda. Uma das figuras que eu mais tinha objetivo de ter, hoje em dia, que era essa daqui. Em específico, né, a da Dino Rivals, eu não sei se essa é a Dino Rivals ou a Prime Attack, porque são iguais as duas, né. E claro, eu comprei essa figura usada, não comprei nova. Eu comprei aí, né, enjoei da vida, paguei acho que 500 e pouquinho nela. É um valor até interessante para esse dinossauro, que hoje em dia você vai procurar ela, tá tipo 800, 900 reais uma dessa. E essa minha eu consegui, mesmo ela tendo uns defeitinhos, né, nos dentes aqui, como vocês podem ver. As unhas estão um pouquinho descascadas nas pontas e tal. Ela tá um pouquinho suja também, eu dei uma limpada, mas não limpou 100%, dá pra ver que a cauda tá um pouquinho meio amarelinha, né, meio amarela aqui a cauda, meio suja. Mas, cara, pra uma figura que já deve ter uns 5, 6 anos aí, ela já deve ter mais que isso, talvez até, né? Que ela saiu em 2019, né? Tá bem conservada até, com poucos danos, e claramente isso aqui foi usado como um brinquedo pra alguma criança, com certeza, né? Então ela foi usada da maneira certa e não numa prateleira com os colecionadores, né? Essa daqui. E cara, a essa minha, eu justamente comprei essa justamente por ela estar funcionando, que é uma das coisas mais difíceis dessa Indominus hoje em dia, ela tá funcionando nos dois botões, e essa tá. A gente pode ver, ó. Ela funciona aqui os botões, ela tem as articulações, mas é bem básico, né? Que é os braços aqui, né? Ela mexe para frente e para trás dos braços. Ela gira isso aqui também, né? O cotovelo dela mexe também, um pouquinho para baixo. Mas não é muita coisa, os pés dela mexem juntos, né? Assim, juntos. Só que ela tem um pouquinho de problema de equilíbrio, tá? Pelo menos essa minha. Ela não tá, vocês podem ver que ela não tá encostando 100% a pata traseira no chão. E isso deve por causa do mecanismo, né? Ela era pra estar um pouquinho mais assim, né? A cabeça dela. E isso aqui, né, puxa um pouco das pernas, de algum motivo, não sei porquê. Mas se você mexe as pernas, você sente a cabeça dela que mexe um pouco. E com o tempo, a maioria dessas figuras aqui acabam, né, dando uma afrouxada no mecanismo. E essa Indominus aqui dá pra você ver que ela, originalmente, ela vinha mais erguidinha, né? Mas você vê que ela já tá um pouquinho mais baixa. Mas isso aqui realmente é o tempo, né? E principalmente a Indominus, cara, essa figura que já teve muitos e muitos problemas desde quando saiu ela. Principalmente com esse botão aqui, né? Tanto que até o Patrick, no próprio review dessa figura da época, a dele veio sem estar funcionando, né? O botão solto. Como vocês podem ver a minha, se eu apertar lá, ó, ela abre a boca. Mas tem muitos casos que você aperta o botão e o botão tá solto, né? E aí ela não abre a boca e tal. E esses botões da Mattel, cara, são uns botões muito aleatórios, né? Eu vou até aproximar dela pra vocês. Desculpa até pela sombra que vai ficar aqui, porque aqui no meu quarto não tem uma luz muito forte. Mas uma coisa que até que eu tenho que reclamar um pouco dos bonecos da Mattel, cara, é por que o botão afunda tanto. Olha ali, cara. O tanto que afunda o botão. Então acaba soltando, né? Esse botão. O meu Giga de Dominion tem um pouquinho desse problema nos botões. No das costas dele, sim, o botão também é bem ruim de apertar. E essa Indominus aqui você aperta, dá pra ver que o botão desce bastante nela. Aqui, ó. Ele desce bastante. Então na maioria das vezes acaba soltando o mecanismo do botão. Dá pra ver que ele é meio frouxo, ó. O botão dela, né? Então creio eu que seja por isso que a maioria dos botões ela acaba não funcionando. E outra coisa também é que o pessoal costuma abrir a boca do dinossauro com a mão, assim, né? Abrir com a mão. Que é uma coisa que eu também não recomendo não fazer. Né? Recomendo assim, apertar sempre o botão. Porque normalmente quando você abre com a mão, o mecanismo puxa sem estar apertado o botão, né? Então acaba soltando, né? Creio eu que seja um dos motivos para essa Indominus estragar tanto, né? E, cara, ela tem aquele mecanismo de devorar, né? Como se fosse do Colossal, entre aspas, né? Porque ela não sai da barriga, mas até aqui, assim, né? O mecanismo vai. E ela tem uma luz na garganta lá. Vocês podem ver, ó. Eu vou ter que virar um pouquinho de frente. Cara, ela é uma figura bem grande. Então é bem difícil de enquadrar ela de tão gigante que a bicha é. É enorme. Vocês podem ver que ela tem lá, ó, a garganta bem funda. E ela tem uma coisinha no fundo que quando bate algum dinossaurinho, alguma coisa que você coloca na boca dela, ela acaba acendendo as luzes, né, no fundo. Eu não sei se era pra funcionar o rugido, o som e as luzes nos 3 rugidos que ela faz, né? Ela tem 3 rugidos diferentes, mas a minha só funciona no terceiro, né? Pelo menos sem nada na boca, né? Eu não sei se colocar alguma coisa na boca, ó, você vai ver esse aqui é o segundo rugido e não acendeu. Mas se eu aperto o terceiro, ó, ele já acende mesmo não tendo, né, nada na boca dela. O pessoal que tem, né, mais tempo, quiser comentar aí se ela realmente era pra acender nos 3 rugidos, é só no terceiro mesmo, tá certo? Eu comprei essa figura recentemente, né? Eu comprei semana passada, ela acabou de chegando aí ontem. Acabei não conseguindo gravar ontem o review dela, porque tava sem as pilhas, né? Então eu tinha que testar pra ver se tava funcionando pelo menos o negócio. E de fato tava. Vamos aqui para as comparações agora, né? Tá.
Cara, ela é muito grande. É enorme o bicho. Enorme, enorme. Ela é imensa. E, cara, tá aqui o T-Rex. Esse aqui é o da... Não lembro se é da Dino Escapes, esse aqui, né? Essa Rex. Mas, cara, se a gente colocar elas de frente, assim, cara, já dá pra ver claramente o tamanho bruto da Indominus, né? E eu vou até colocar ela manualmente aqui pra ficar bem mais prático e mais rápido o review. Porque sempre aqui os reviews aqui no canal é sempre desse jeito, né? Mais simprão. Mas vambora. E tá aqui, cara, a Rex e a Indominus. E, cara, ela é muito maior. Se eu até colocar a Rex aqui, ó, seria pé com pé, né? Dá pra ver claramente a diferença da Indominus. Ela é bem mais comprida, bem mais alta também, né? Tá pé com pé ali a Rex, né? Bem mais alta também, né? E ela é um pouco mais larga também, cara. Eu tive que até dar uma reorganizada no meu armário inteiro, porque ela é muito grande vista de cima, assim, né? Vê que a Rex é mais fininha, ó. Ela é bem grandona, cara. E essa figura resolveu um dos problemas que eu tinha com a própria Indominus. Porque eu acho a Indominus do filme muito magrinha, cara. E tanto que a versão nova que saiu da Mattel, né? Que é aquela que se camufla e tal, ela tem esse problema. E não é exatamente um problema, né? O dinossauro do filme realmente é mais magrinho. Só que eu acho ela muito estranha, ela mais magrinha. E essa Indominus, nesse estilo que a Mattel fez, né? Que ela tem a cauda um pouquinho mais curta, inclusive. Ela ficou um pouquinho mais forte, né? Mais robusta. E pra mim ficou perfeito isso aqui, cara. Isso aqui pra mim é a figura definitiva da Indominus. Mesmo que sair uma Hammond ou alguma coisa do tipo, essa daqui com certeza vai continuar sendo a minha Indominus preferida. Sem dúvida algumas. Eu vou até pegar a outra aqui, ó, tá aqui atrás de mim, que é a senhorita da Hasbro, né? Pra gente comparar. Obviamente, a da Hasbro não para em pé. Já começa por aí, né? A da Hasbro não para em pé. A Indominus da Mattel é mais comprida, sem dúvida algumas. A da Hasbro é mais alta, obviamente, só que, né? Equilíbrio que é bom nada, né? E a mesma coisa da Indominus ali, que ela tá meio sujinha, essa minha... Olha a situação, cara, da minha Indominus. Eu já tentei arrumar isso aqui e... Né, vocês podem ver, tá tudo amarela, coitada, né? E parafusos, né? E, cara, só de você olhar... Não precisa nem chegar perto, cara. Só de você olhar de longe, dá pra ver a diferença de escultura, de molde, né? Essa Indominus aqui, ela tem a cabeça muito mais cabeçuda, né? Ela é cabeçudona, essa bicho aqui. Vocês podem ver, ó. O focinho dela é bem comprido, ela tem uns dentes faltando, as cristas são bem grandes, né? As mãos são musculosas por algum motivo, né? E obviamente é aquele padrão Hasbro, né? Aquelas esculturas bem estranhas, né? Que saiu na linha de 2015. Já essa aqui, cara, isso aqui é perfeito, cara. Não tenho nada com reclamar da escultura disso aqui. Isso aqui é lindo, cara. Olha os detalhes do rosto dela, dos dentes aqui. Outro detalhe que a minha tem aqui na pontinha da garra também, uma falta na tintinha. Mas nada que isso aqui não possa ser resolvido. Eu não vou nem pintar isso aqui, não vai nem dar o luxo de pintar, porque não faz nem diferença, né? Mas ela tem alguns detalhezinhos. Ela tá meio suja. Isso aqui realmente tá, ela tá até mais. Eu dei uma limpada, mas dá pra ver que ela tem um pouquinho encardido. Mas, né, tempo. E como isso aqui claramente deve ter sido usado como um brinquedo, não tem muito como se exigir muito disso aqui também, né? Eu vou até colocar aqui o irmãozinho dela pra comparar, que seria o Indoraptor, né? Que ele tá aqui atrás. Opa, vem cá, cidadão. Isso, garoto. Temos aqui ele, que é o Sr. Indoraptor, né? Esse aqui é o Indoraptor o melhor, que saiu até então, né? Pelo menos pra mim, eu acho ele o melhorzinho. Que é o da Dino Escape também, eu acho. Não lembro o nome da linha desse Indoraptor, principalmente. Eu queria muito que tivesse um Indoraptor que ele ficasse em 4 patas, né? E ele tivesse o escultura do crânio tão bom quanto esse, né? Coisa que o super articulado lá não tem. Mas, por enquanto, a gente vai com esse Indoraptor mesmo. E, obviamente, né, a escala dos Indoraptor da Mattel é sempre uma benção, né? Você pode ver que não tem escala, claramente. O Indoraptor é pra ser muito menor. Esse Indoraptor é gigante, esse Indoraptor aqui, né? Tamanho de um T-Rex, o Indoraptor. Mas... Tá, ele aí também faz som e luz também, né? Indoraptor. E tá aqui, né? A comparação de tamanho. A Indominus é, obviamente, 200 milhões de vezes maior do que o Indoraptor. E era pra ser maior ainda, né? Esse Indoraptor ainda tá muito grande. Se a gente for seguir a escala aí, né? Creio eu que ele era pra ser do tamanho de um Carnotauro, talvez, né? Até um pouco menor. Eu até tenho uns cidadãos que estão aqui justamente pra gente dar uma comparada. Eu vou comparar com a T-Rex, que creio eu que seja que a maioria que o pessoal tem, que é essa daqui, né? Que é a menorzinha. É a Extreme Chomp, se eu não me engano é o nome dessa, né? E claramente aí já fica totalmente mais fora de escala do que a Indominus já é. Que ela é muito grande, cara, a Indominus. Olha isso aqui, cara. Ela é imensa. Até com esse Rex aqui, que é o menor, o maior, quer dizer, né? Esse aqui é o menor. Já a Indominus já fica grande, né? E com esse aqui, cara, essa Rex parece... Apesar que esse não seria pra representação da Rex exatamente, né? Esse aqui fica um anãozinho, cara, perto da Indominus. Olha o tamanho dela. É só... Dá pra ver o tamanho pela cabeça, cara. Olha o tamanho da cabeça da Indominus, cara. Mesmo se a gente colocar, tipo, rosto com rosto ali certinho, ó. Olha o tamanho do focinho da Indominus, cara. Ele é enorme, é muito grande o bicho, muito grande. Eu vou até passar a Rex aqui
também aqui para trás, junto com os outros cidadãos. E a gente vai colocar um dinossauro menorzinho pra gente dar uma comparada. Que vai ser aqui o alvo da vez, vai ser o Red aqui, ó. Red, esse aqui. Colocamos ele aqui. Red, creio eu que esteja na escala mais ou menos certo, né? Da Mattel, que seriam os Attack Packs. E creio que esse aqui sim esteja na escala mais interessante, né? Com a própria Indominus, né? Apesar que eu não tenho nenhum outro Raptor, não tenho uma Blue ou nada do tipo pra comparar. Mas o outros Raptor é mais ou menos do mesmo tamanho, então a gente tem mais ou menos uma noção aí de como que é o tamanho da Indominus, né? Tá aqui ele aqui, o Sr. Red. Ele é muito bonitinho também. E cara, ela é imensa, como vocês podem ver, é muito grande. Muito detalhada, com todas as escamas aqui dela. Ela é bem rugosa mesmo, igual a Indominus é mesmo, né? Cheio de cravinhos aqui de osteodermas pelo corpo inteiro. As peninhas que ela tem aqui também, né? As cerdas dela. Muito bonito. Tem as mãozinhas, né, com as garras certinhas, mas não pintado, né? Como sempre, né? Mattel que é bom nunca pinta. Nem esses aqui tem pintado as garras também, né? Felizmente. Mas pelo menos tem as garras dos pés pintadas, né? E ela não tem um pé até que... O pé dela não é tão grandão, cara. Ela tem um pé meio... Acho que tá bom pelo tamanho. A Indominus tem esses dedos com as zunhonas enormes mesmo, né? As garronas enormes. Então, creio que foi até bem proporcionado, né? O tamanho dela. Ainda acho que podia ser um pouquinho menor, mas... Cara, ela já não é muito bem equilibrada desse jeito, né? Imagina se os pés fossem menor, né? Com um bicho desse tamanho ainda. E a cauda dela também não é muito comprida, né? Como vocês podem ver, ela é meio cotoquinha com a cauda do Indominus, né? Então dá pra ver até pelo Indoraptor ali que a cauda dele é bem mais comprida, né? Em comparação com o corpo aqui, dá pra gente ver, ó. E ela já não tem uma cauda tão longa assim, né? Mas pra uma figura desse tamanho, cara, se a cauda dela fosse mais longa que isso aqui, ela ia pegar lá do outro lado lá, né? Então, ela até fica esquisito até, né? E a Mattel não é um exemplo de muita proporção, né? Mas, cara, tá aqui ela. Eu queria realmente só mostrar pra vocês essa coisa maravilhosa. Eu vou até dar um corte aqui pra colocar ela no armário junto com todo mundo, pra vocês verem a reorganização que eu tive que fazer pra colocar essa cidadã lá dentro. Porque, cara, mexeu em tudo praticamente ali dentro do meu armário ali. Então eu vou dar um corte, eu vou colocar todos eles ali dentro de volta e eu volto com vocês daqui a pouco. E bom, voltando aqui, temos aqui como é que ficou a reorganização do armário pra caber todos eles aqui dentro. Cara, ela fica muito perto da parede, porque senão eles não entravam os outros três aqui, né? Originalmente ficava o T-Rex, né? Esse aqui, o T-Rex, aqui embaixo, né? Nesse lugar aqui. Mas, cara, não entra o T-Rex aqui embaixo. Não tem como. Com a Indominus não tem como. E tem o Giga aqui também, né? Então não tem como colocar a Indominus junto com o Giga, porque o Giga é meio corcunda, né? Ele ocupa um espaço da pega, né? Porque vocês podem ver, ele fica meio de ladinho, assim, né? Então não caberia os dois aqui embaixo, ou nem ela ali em cima. Então eu tive que fazer toda essa reorganização aqui, colocar eles de volta no lugar, remudar todo mundo de lugar, pra ficar certinho, como vocês estão vendo agora, né, pra ela conseguir entrar aqui dentro. Outro carinha também que chegou, que daqui a pouco vai sair o review, ó, Goku Instinto Superior, presságio, também vou fazer um vídeo deles pra vocês. E bom, é isso, deixa o like, se inscreva no canal, e fui!